Muitos líderes religiosos, como por exemplo pastores, missionários, educadoras cristãs, ainda têm sérias resistências a respeito do diagnóstico na área da saúde mental. Muitos pensam que pastor não pode ficar deprimido, não pode ficar ansioso e não pode ter ou receber nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de diagnóstico na área da saúde mental. Ele não pode ser diagnosticado com algum tipo de transtorno mental. Né? Eu sei que o ideal seria esse, né? Ninguém ser diagnosticado com depressão, com tipo de ansiedade patológica ou qualquer outro transtorno mental. Contudo, a realidade não é essa. A realidade é que a gente vive num país, por exemplo, no Brasil, onde passa por uma crise na saúde mental. E o pastor, o missionário, a educadora cristã que vive no Brasil está nesse contexto. Tá? Ele está nesse contexto, nessa realidade que é caótica, especialmente na área da saúde mental. E não é pecado ser diagnosticado com depressão, ser diagnosticado com ansiedade, por exemplo, ser diagnosticado com burnout. Não é pecado. E quando nós pensamos na área ministerial, aqueles pastores, missionários, educadores cristãs que realmente vivem do ministério e para o ministério, a gente vai entender que essas pessoas sempre estão à beira de um colapso mental, emocional. Por quê? Porque o ministério, realmente, o ministério prático, ele tem uma carga emocional muito pesada, existem cobranças por resultados e uma série de detalhes. Nesse sentido, o obreiro, pastor, missionário, educadora cristã, ele precisa estabelecer os seus limites, porque caso ele não faça isso, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E a conta, muitas vezes, chega na área da saúde mental. Pode ser diagnosticado com a depressão, um transtorno de ansiedade, burnout, e, lamentavelmente, aquele obreiro que antes era elogiado, admirado porque trabalhava muito, porque se esforçava bastante, sempre tinha boas ideias, a palavra muito boa, era uma pessoa bem articulada, e de repente essa pessoa fica deprimida, ansiosa, com esgotamento físico e emocional. Em muitas realidades, o seu público não vai entender. Tá? Então, é extremamente importante a gente quebrar algumas barreiras que são revestidas aí com estigmas, preconceitos e falta de informações e cuidar da nossa saúde mental. O pastor, a missionária, o educador cristão, a educadora cristã, ele é uma pessoa humana, tem seus limites. Tá? É uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. Tá? Tem seus limites, vive nesse mundo conturbado. Aqui no Brasil, vive em um país que passa por uma crise na saúde mental. Então, por que eu não sou, por que eu sou tão especial assim? Porque isso não pode acontecer comigo também. Ah, porque você tem fé em Deus, porque você serve de Deus. Não, né? A minha fé, o meu servir, o meu serviço ao Senhor, na Bíblia nós não vamos encontrar nenhum versículo que diz categoricamente, por ser servo de Deus, eu não vou ter aflições, eu não posso passar por dificuldades ou ser diagnosticado com algum tipo de transtorno mental, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer é ter cuidado. Cuidar de nós mesmos, como diz a própria Escritura, tá? Para poder cuidar dos outros. Que Deus em Cristo nos abençoe.